Ainda de pé como você está, abra por favor a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 31. Glória a Deus por estarmos na sua casa, esse Deus que, como nós declaramos aqui, é fiel. Deus é extraordinariamente bom, é presente, é constante, é real, é companheiro. Muitas virtudes a gente pode falar a respeito do nosso Deus. Deuteronômio capítulo 31, a partir do verso 1, acompanhe aí comigo, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: Da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Fecha seus olhos aí, faz essa oração. Senhor, fala comigo nessa hora. Fala comigo. Eu quero receber algo do Senhor no meu coração. Senhor, obrigado por estarmos aqui na tua casa e em volta da tua palavra nessa hora lhe rogamos uma porção de graça do Senhor, de entendimento, em nome de Jesus. Abra a nossa mente, Espírito Santo, para que possamos compreender essa mensagem. Pai, e não somente apenas, ó Deus, sobre o aspecto cognitivo da compreensão, mas Espírito Santo, fala de uma maneira pessoal ao coração, meu Deus, de cada um dos meus irmãos aqui. Porque o Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece os sonhos, os desejos, as tribulações, os desafios, meu Deus, que cada um que está, ó Deus, presente aqui ou conectado conosco nessa hora, meu Deus, está passando na sua rotina da vida. Fala conosco, Espírito Santo. Aquieta, meu Deus, os corações aqui. Eu lhe peço que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito maligno que queira roubar essa semente que será lançada, em nome de Jesus. Meu Deus amado, que possamos estar concentrados para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É assim que eu lhe oro em nome de Jesus. Dá-me graça, Pai, para transmitir essa palavra. Eu dependo de Ti, Espírito Santo, me ajuda em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, meu querido? Quando nós chegamos ao fim do ano, nós temos uma mistura de emoções, de sentimentos no nosso coração. Temos alguns pesares de coisas que a gente olha para trás e gostaria que não tivesse acontecido na nossa vida ao longo do ano. Algumas coisas a gente realmente gostaria que aquele dia não tivesse amanhecido. Uns momentos ruins, umas situações difíceis, falhas, às vezes erros que cometemos que a gente, se pudesse, apagaria. Pegaria uma borracha e apagaria. Tiraria da nossa história alguns erros. Às vezes objetivos que não foram alcançados, sonhos, algo que foi planejado, desejado, programado, mas que não aconteceu. Não chegou. Não foi a hora. Deus não abriu a porta, não aconteceu. Ou às vezes um sucesso que foi tão assim, planejado e que não foi concretizado. Aconteceu menos do que desejava. Mas junto com esses sentimentos ou essas emoções de pesar que às vezes a gente carrega quando chegamos assim ao final do ano, nesse momento de agora, a gente também começa a aspirar coisas novas, em razão do ano novo que está para chegar.
a gente começa a sentir o cheiro do ano novo, e com ele traz consigo a possibilidade de recomeço, a possibilidade de iniciar novamente, a possibilidade de escrever algo novo, a possibilidade de recomeçar. E isso é muito gostoso, isso é muito bom. Os símbolos tradicionais dessa época são o velho e o novo, e o bebê e o jovem. O velho que representa aquilo que já, a história já vivida, aquilo que passou, e o bebê e o novo, aquilo que está por vir. Quando a gente olha para um recém-nascido, a gente imagina ali um futuro pela frente, a gente imagina história, possibilidades, opções, escolhas, a gente imagina promessas, a gente imagina o que está por vir. Olhando para esse momento que a gente está vivendo agora, o que você vê em relação ao 2023 na sua vida? Quais certezas que você tem? Quais certezas a gente pode ter em relação a esse ano novo que está para chegar? Que a gente já consegue sentir o cheiro dele, que está logo ali. O que você tem de certeza? Deixa eu te ajudar a lembrar de algumas coisas nessa noite. Primeiro eu quero te lembrar de algumas coisas ruins, de certeza que a gente pode ter em relação ao próximo ano. Por exemplo, pessoas vão te decepcionar. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Às vezes as pessoas que você mais ama, elas vão te decepcionar. Não porque elas vão deixar de te amar, não, porque as pessoas são falíveis. As pessoas são falíveis. Às vezes aquele que mais te ama vai falhar com você. Às vezes é um filho que vai responder ou agir de uma maneira indevida, ou às vezes é o cônjuge que não vai corresponder àquela expectativa que você estava nutrindo ali por alguma coisa, planejando no casamento, sabe? Às vezes é o patrão, às vezes é o colega de trabalho, às vezes é o funcionário, sabe? Pessoas vão te decepcionar. Pessoas vão te decepcionar, porque isso é normal de acontecer. Os políticos vão te decepcionar. Aí você fala, não, pastor, isso é uma certeza, aí é mesmo. Meu Deus do céu. A gente olha para frente, só o Senhor para poder dar graça, mas vão decepcionar. Como já decepcionaram para trás, infelizmente a gente olha para frente e vê inúmeras possibilidades de decepção. A saúde pode te decepcionar. A dia que você acorda mal, por mais que de repente você cuide da sua saúde, que você se esforce para ter uma boa alimentação, exercício físico, mas vai ter dia que de repente o corpo não vai corresponder. Vai ter dia que vai vir um peso de uma possível enfermidade, de algo. Isso é possível de acontecer. É possível. Esse texto que nós lemos aqui, de Deuteronômio capítulo 31, vem falar a respeito de um momento de transição. Um tempo estava se encerrando, que era o tempo da liderança de Moisés sobre o povo judeu. Moisés liderou esse povo na caminhada durante ali 40 anos no deserto, e agora esse capítulo estava se findando, e outro estava prestes a começar, que agora era Josué que viria para liderar. Moisés, a história estava encerrando para ele, agora viria Josué. A liderança de Josué estava prestes a começar nesse momento aqui, um tempo novo. E sob a liderança de Moisés, o povo de Israel viveu momentos difíceis, momentos de aperto, momentos conturbados, tribulações, mas também viveram muitas vitórias. Tiveram muitas vitórias da parte de Deus, que pelejou, que durante 40 anos no deserto proveu o alimento diário, proveu a proteção, esteve realmente à frente, cuidando. E agora viria a liderança de Josué, que para eles naquele momento estava gerando incertezas, expectativas, porque um tempo novo gera isso na nossa vida. Incerteza, o futuro traz consigo incertezas, às vezes expectativas, e isso realmente estava no coração do povo, e não somente do povo, estava também no coração de Josué. Josué estava temeroso em relação àquilo, porque ele foi o auxiliar de Moisés durante 40 anos naquela caminhada. Mas agora o cajado viria para a sua mão, a responsabilidade da liderança estaria sobre os seus ombros, e ele também estava inseguro em relação a isso. Um momento de transição, um momento em que um ciclo está se fechando e outro está se iniciando, sempre produz esses sentimentos no nosso coração. A semelhança do que nós estamos vivendo agora, a iminência de começar o 2023. E aí eu quero te fazer mais uma vez essa pergunta: quais as certezas que você tem para o próximo ano? Eu te falei algumas negativas, mas você pensa aí algumas positivas. Quais certezas positivas você tem para 2023? Aí às vezes você fala assim, não, pastor, não tem nenhuma,
porque eu não sei o que vai acontecer, realmente a gente não sabe. Está para poder ser descortinado diante de nós esse 2023, mas algumas certezas a gente pode ter, e eu quero compartilhar contigo algumas coisas em relação a esse próximo ano, para você começar bem, começar realmente bem. Uma primeira certeza, que o Senhor conhece o seu passado e Ele contempla o seu futuro. Você pode dizer amém? O Senhor conhece o seu passado e Ele contempla o seu futuro. O Senhor sabe de tudo. O Senhor já conhece tudo. Hebreus capítulo 4, verso 13 vai dizer isso, essa afirmação: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo está exposto aos olhos do Senhor. Ele viu tudo que passou na sua vida esse ano. Ele viu o seu choro, Ele viu os momentos difíceis que você enfrentou, os momentos de lágrimas às vezes derramadas. O Senhor viu, o Senhor contemplou isso. Ele viu também os momentos de estresse que você enfrentou durante este ano, aqueles momentos em que a paz do seu coração foi roubada porque você estava angustiado com coisas ou com situações a serem resolvidas, compromissos a serem honrados, e que isso tirou a sua, como um ladrão que roubou a paz do seu coração. O Senhor viu, o Senhor viu. O Senhor também conhece cada pecado que você cometeu esse ano, cada deslize na área espiritual, cada coisa que você fez, Ele também conhece, Ele sabe disso. E aí eu já quero te dar uma direção nessa noite. Se há algo a ser consertado com Deus, conserta logo. Não deixa começar 2023, não. Conserta logo, conserta com o Senhor, se arrependa, peça perdão. Não há pecado que não possa ser perdoado quando há arrependimento. Não entre 2023 com a sua conta negativa com Deus. Acerte com Ele, para que a bênção dEle flua na sua vida. Em relação a Provérbios capítulo 15, verso 3, vai dizer mais uma vez isso, que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Os olhos do Senhor passeiam por sobre a terra e Ele te vê, meu querido. Ele me contempla, Ele vê todas as coisas. Em relação ao futuro, quando a gente pensa em relação ao amanhã, nós temos conosco a convicção de que a gente realmente é muito falível e que as coisas podem mudar de repente. De repente as coisas podem mudar na nossa vida, sabe? Assim como um piscar de olhos, sabe? O futuro pode ser mudado. Às vezes é uma resposta que vai mudar, que vai trazer inúmeras consequências. Às vezes é uma escolha, às vezes é uma decisão que vai mudar tudo. Às vezes é uma notícia que chega e muda o contexto de uma família por inteiro. Às vezes é 1 minuto de bobeira, ou às vezes menos do que isso, uma fração de segundo para um acidente acontecer e tudo ser mudado de repente. Como a gente está sujeito às circunstâncias da vida, de repente. Às vezes é um pênalti perdido. A gente assistiu agora recente o final da Copa do Mundo. Um pênalti perdido foi aquilo que definiu o campeão do perdedor, o time que ganhou do time que perdeu. Um detalhe, a gente está muito sujeito às circunstâncias da vida, sabe? Como um piscar de olhos, realmente a sua vida pode mudar. Mas quando eu penso em relação ao futuro, com relação à pessoa de Deus, aí nosso coração pode descansar, porque, querido, com Ele nada acontece, nada pode surpreendê-lo, sabe? Realmente nada pode surpreender o Senhor, nada. Não se preocupe em relação ao amanhã, Deus não pisca. Quando a gente fala isso, né, não, a vida pode mudar num piscar de olhos, não, mas Deus, Ele não pisca. As coisas para Ele são imutáveis, Ele conhece todas as coisas, Ele não é surpreendido por absolutamente nada. Deus não é pego de surpresa. O Salmo 139 afirma isso, quando no verso 16 ele diz que os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Quando você estava na barriga da sua mãe ainda, a sua biografia já estava completa por Deus. Então, querido, nada acontece de surpresa na sua vida em relação a Deus. Deus sabe de tudo. Deus já conhece absolutamente tudo. Descanse o seu coração em relação a isso. Uma outra certeza que eu quero que você tenha em relação, para começar o 2023, é que a misericórdia do Senhor não tem fim. Você pode dizer amém?
A misericórdia do Senhor não tem fim. Que coisa boa a gente saber disso, que a misericórdia, que é o cuidado, a bondade, sabe, o afeto de Deus para conosco não tem fim. Lamentações capítulo 3, verso 22 e 23, nos diz isso, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E sobre o aspecto da misericórdia, eu quero te mostrar algumas coisas. A primeira é que o Senhor, Ele sente quando nós sofremos. Essa é uma característica da misericórdia de Deus. As pessoas a quem nós amamos, a gente sente a dor delas, não sente? Isso é compaixão. Esse ano de 2023, de 2022, quanto a gente não entristeceu, quanto nós não ficamos entristecidos e choramos com irmãos em momentos de enfermidade, em momentos que estavam enfermos ou que parentes estavam enfermos e que nós dobramos os joelhos para poder orar e pedir a intervenção do Senhor. Quanto nós não sofremos juntos? Isso é corpo. Quantos de nós choramos juntos o choro de irmãos que perderam parentes este ano? Quantos de nós nos entristecemos? Isso é compaixão. E sobre o aspecto da misericórdia de Deus, Ele também, querido, Ele vê a nossa dor, Ele sente a nossa dor. Salmo 103 vai dizer isso, versos 13 e 14, que como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Ele sabe que somos pó, o Senhor conhece a sua estrutura. Então, quando você está passando os seus momentos de dor, os seus momentos de tristeza, saiba disso, o Senhor está te vendo, Ele está contemplando e Ele também sente essa dor. E não somente essa misericórdia do Senhor é manifesta na compaixão, mas ela é manifesta também na sua atenção para conosco, no sentido de ouvir o nosso clamor, de ouvir a nossa oração. A palavra do Senhor fala que os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. 1 Pedro capítulo 3, verso 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração, às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Querido, então tenha certeza disso para você começar esse 2023, que todas as vezes que você dobrar os seus joelhos, o Senhor está te vendo. Todas as vezes que você apresentar ao Senhor a sua súplica, a sua oração, sabe, apresentar o seu clamor ao Senhor, tenha convicção no seu coração que Ele está com a sua atenção voltada para você. Todas as vezes que você vier aqui às quartas-feiras fazer um propósito de oração com o Senhor, apresentar uma súplica, um pedido específico a Deus, tenha convicção no seu coração de que Ele está te vendo, Ele está sondando isso e Ele ouve a nossa oração. O outro aspecto dessa misericórdia maravilhosa do Senhor é que Ele também nos ajuda no momento em que mais precisamos. Ele não somente sente a nossa dor, Ele não somente está atento ao nosso clamor, mas também Ele não fica inerte, Ele se levanta, Ele ordena a palavra de vitória a nosso favor, Ele responde a nossa oração. Salmo 121 vai dizer isso, o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sombra à tua direita. Aí ele continua dizendo: o sol não vai molestar de dia, nem a lua de noite. O Senhor estará do seu lado, Ele vai te segurar, Ele vai te sustentar. Então guarde essa certeza no seu coração. Mais essa certeza no seu coração de que o Senhor, Ele é sempre presente, a misericórdia dEle não tem fim nunca. Uma outra certeza que eu quero que você carregue aí no seu embornal para 2023 é que o Senhor, o seu poder, Ele é absoluto. Não há limite para o poder do Senhor, não há limite para o agir do Senhor. Isaías capítulo 26, verso 4, o profeta vai dizer: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confie no Senhor de maneira perpétua, porque Ele é rocha eterna. Eterna porque Ele é imutável. A rocha é algo seguro, é algo constante, é algo firme, é algo que não sai do lugar. Essa pedra aqui atrás de nós, a Ibituruna, ela está ali desde a formação do mundo. E você imagina que ela não vai sair dali nunca. Essa comparação o profeta vai fazer em relação ao Senhor Deus. Ele é uma rocha que não muda, é imutável, a gente pode confiar, Ele não vai falhar, Ele não vai sair do lugar, Ele não vai se mover.
Ele é Deus presente. E sobre o aspecto do poder, eu quero ressaltar aqui algumas coisas. A primeira delas, sobre esse poder absoluto do Senhor, é que Ele tem poder para te salvar. Ele tem poder para salvar. Querido, o melhor e mais importante benefício que a gente pode ter nessa caminhada com o Senhor é a salvação. É o maior e o mais importante. Por quê? Porque o resto, tudo que Ele possa nos presentear, tudo que Ele possa nos dar no caminhar dessa vida, seja um casamento, um cônjuge, seja filhos, seja a provisão financeira do cada dia, seja a realização de sonhos, tudo que Ele pode nos dar vai passar. Tudo tem prazo de validade, até você tem prazo de validade. A Bíblia diz isso, a vida, o vigor dela é 70, no muito 80, depois disso é enfado e canseira. A Bíblia já nos alertou em relação a isso. A gente tem prazo de validade. Fala para quem está do seu lado aí, você tem prazo de validade. Você tem prazo de validade, sabe? Então entenda isso. Tudo que Deus possa te dar nessa terra, meu querido, por melhor que seja, vai passar. Agora a salvação, ela é eterna. A salvação, ela não passa. Ela é eterna e glória a Deus por isso. Sabe, querido, nada se compara a isso. Nada se compara a esse benefício. E aí, em relação à salvação, eu quero te lembrar de algo, que não importa o seu passado. Não importa o passado que de repente você viveu afastado do Senhor, não importa o passado que de repente que você viveu de pecado, sabe, de coisas que te separaram de Deus, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus e impede que Ele ouça ao nosso clamor. Não importa o seu passado, o sangue de Jesus é suficiente para te perdoar. Você pode dizer glória a Deus? O sangue de Jesus é suficiente para perdoar o seu pecado. Quando há esse arrependimento, como eu disse, não há pecado que não seja perdoado. Quando há arrependimento, a palavra do Senhor nos garante isso. O sangue de Jesus é suficiente para poder apagar o seu passado, para poder escrever uma história nova na sua vida, para poder reescrever a história da sua vida, para poder garantir o seu futuro, para trazer paz no seu coração em relação ao seu amanhã. E aí, seja qual for a sua situação hoje, seja você um jovem, seja você um idoso, seja você rico, seja você pobre, todos nós precisamos de salvação. A nossa alma precisa da salvação que só o Senhor pode nos dar. Esse é o poder do Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus, é a manifestação maravilhosa do poder de Deus. Um outro aspecto desse poder é que Ele tem poder para te capacitar para todos os seus compromissos desse próximo ano. Eu sei que você tem coisas a resolver. Eu já tenho um monte de coisas na minha agenda, audiências agendadas para 2023, reuniões. Eu sei também que você tem os seus compromissos já agendados para o próximo ano. Estudo, trabalho, muitas coisas. E por vezes, nesses compromissos, algumas coisas às vezes complicadas que a gente tem para poder resolver, isso começa a minar às vezes as expectativas, isso começa a minar as esperanças, isso começa às vezes a minar a paz, a trazer inquietação no seu coração em relação a essas coisas que você tem para resolver amanhã. Em nome de Jesus, aquiete o seu coração na convicção de que o Senhor tem poder para te capacitar, para poder te ajudar, para poder te instruir. Lembre-se do Todo-Poderoso, lembre-se do Onipotente, o Criador de todas as coisas, o Criador desse universo, que Ele tem, o seu poder tem capacidade para poder te dar a criatividade, o seu poder tem a capacidade para te capacitar a resolver os seus problemas, a resolver os seus desafios desse próximo ano. Não inquiete o seu coração, não deixe o seu coração ficar sobressaltado. Efésios capítulo 3, verso 20 vai dizer que ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Ele é poderoso para poder fazer infinitamente mais. De repente, se você está olhando para os seus compromissos do próximo ano e pensando, meu Deus, é tanta coisa difícil para poder resolver, aquieta o coração. O Espírito Santo vai te dar a graça necessária. O Espírito Santo vai te dar a força necessária, a capacitação necessária. Um outro aspecto desse poder do Senhor absoluto, que nos traz segurança em relação ao próximo ano, é que Ele tem poder para te fazer vencer as provações que você vai enfrentar.
Uma convicção a gente tem, problemas a gente vai enfrentar. O Senhor Jesus disse isso. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. João capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições. Então a gente vai enfrentar problemas, coisas inimagináveis virão, meu querido. Provações realmente virão, mas esteja certo disso. Que juntamente, se você está aliançado com o Senhor, juntamente dessas provações virá o escape. Juntamente com essas provações virá a graça necessária para você caminhar e para você vencer. Juntamente com essas provações virá a força necessária para você resistir. Virá a coragem necessária para você prosseguir, reagir. E a esperança que você vai precisar para prosseguir e não parar na caminhada da vida. Porque o cristão é isso. Ele enfrenta os problemas e as adversidades, mas ele sabe que o Senhor está com ele, e o Espírito Santo vai nos animando, encorajando, fortalecendo nessa caminhada. O Salmo 37, verso 39, o salmista vai dizer que vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a fortaleza no dia da tribulação. Vem do Senhor a salvação. Às vezes, querido, o Senhor, Ele nos livra das provações. Isso é verdade. Quantas coisas Deus te livrou nesse ano que você nem imaginou? Ou quantas você sabia que estava prestes a acontecer e Deus te livrou? Quantos livramentos? Quantas coisas Deus impediu que acontecessem na sua vida? Mas outras vezes Ele vai nos livrar nas provações. Ele vai nos permitir entrar por elas. Ele vai nos permitir passar por desertos. Ele vai permitir que tempestades cheguem, que ventos assoprem na nossa vida, mas Ele não permanecerá inquieto nesse momento. E o maravilhoso de caminhar com o Senhor é isso, é termos a convicção que mesmo na tribulação, a graça dele está sobre nós e ele nos garante vitória. O Senhor não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele mandou um anjo lá, não mandou? Ele não livrou da cova, mas a presença dele estava lá. Sabe, o Senhor, ele não impediu que Pedro afundasse nas ondas lá do mar da Galileia, naquele momento caminhando sobre as águas com Jesus. O Senhor não impediu, Ele afundou, mas a mão poderosa de Jesus foi estendida para poder o levantar e o colocar de pé. O Senhor Deus não livrou Paulo de naufrágio, mas mandou um anjo para poder falar a ele que nem ele e nem as 200 pessoas que estavam com ele morreriam. Todos seriam salvos. Livramento, proteção no meio da tribulação. Entenda isso, às vezes Deus vai te livrar das tempestades, outras vezes Ele vai te salvar nas tempestades. Tenha essa convicção no seu coração. E o que nos garante isso é o Salmo 37, verso 5. Quando a palavra do Senhor vai dizer que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o seu coração ao Senhor, confia, descansa, saiba que Ele está no controle da vida e o mais Ele vai fazer. Ele vai providenciar, Ele vai agir, Ele vai entrar, Ele vai se mover a nosso favor. Uma última certeza que eu quero que você tenha para o 2023 na sua vida é que a palavra do Senhor, ela nunca falha. Nunca falha. A palavra, querido, dita por Deus, ela não falhou no passado e ela ainda não falha no dia de hoje. Esse texto que nós lemos aqui, o Moisés vem lembrar o povo de Israel a respeito disso. Sabe, Deus prometeu através de Moisés que faria o povo atravessar o rio Jordão e entrar e dominar a terra prometida e conquistar aquela terra. E Moisés, nesse momento aqui, ele vem lembrar o povo de Israel tudo que Deus prometeu e que Deus fez. Ele diz no verso 3, o Senhor Deus passará diante de ti, Ele destruirá as nações que estão diante de vocês, no verso 4, e o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Gog, rei dos amorreus. Moisés está lembrando o povo, olha, Deus prometeu, lá atrás, há 40 anos, quando nós começamos essa caminhada, Deus prometeu que estaria conosco, que Ele esteve. E a gente olha para frente e nós temos a certeza, no verso 6 ele vem dizer isso para o povo: agora esforçai-vos, animem-se, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai adiante de vós, o Senhor é o que vai convosco. O livramento agora continuará sendo da parte do Senhor, e isso aconteceu, porque nós lemos no livro de Josué, que segue na sequência aqui, os grandes livramentos de Deus, as batalhas vencidas durante a conquista dessa terra. 1 Reis capítulo 8, verso 56, traz o resumo disso tudo,
quando vem dizer que bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus falou, Deus realizou. Deus disse que faria de Abraão uma grande nação e ele fez. Deus prometeu que traria esse povo, que conduziria esse povo à terra prometida e ele concedeu. Deus disse depois que em razão do pecado, da idolatria desse povo, ele faria eles serem levados por uma nação inimiga, ficarem no cativeiro durante 70 anos e depois voltariam. E isso aconteceu, cumpriu-se a palavra da forma como foi dita por Deus. Deus disse que enviaria Jesus para poder salvar o homem, e ele enviou. Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás, ele caminhou por essa terra, e nós temos convicção, porque a sua palavra e a história nos diz a respeito disso. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias da nossa caminhada, e ele está. A presença do Espírito Santo está conosco, no nosso coração, nos trazendo segurança. O Senhor Jesus disse que vai voltar, e ele voltará. Que coisa boa é nós sabemos que a palavra do Senhor não falha, que o Senhor não erra. Querido, não duvide da palavra do Senhor em momento algum, não duvide. Números 23, verso 19 nos diz isso, que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que ele disse ele vai cumprir. Ele vai cumprir, ele não é homem que minta. Você pode confiar na promessa dele. Você pode contar com ele nesse próximo ano, você pode contar com livramento, você pode contar com proteção, você pode contar com direção, você pode contar com cuidado, você pode contar com companhia, com a força, com a esperança brotando no seu coração para prosseguir nessa caminhada. Conte com o Senhor, conte com tudo isso, meu querido, por conta do Senhor, porque Ele garante a sua palavra. Provérbios, eu quero encerrar com esse versículo de Provérbios, capítulo 13, verso 5, quando ele vai dizer que confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribes no seu próprio entendimento. Não se apoie, outras versões vão dizer, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração. O seu 2023 está garantido pela palavra do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Que o Senhor é que nos garante. É a sua palavra é que nos garante. Amém? Amém. Vamos encerrar por aqui. Vamos ficar de pé? Eu quero orar contigo. Quais certezas você tem para 2023? Eu compartilhei contigo aqui algumas. Eu queria muito que você memorizasse isso, guardasse para você começar o seu 2023 com essas convicções de que o Senhor conhece o seu passado e Ele contempla o seu futuro, que a misericórdia do Senhor não tem fim, que o seu poder é absoluto e que a palavra do Senhor nunca falha. Leve isso contigo para 2023, em nome de Jesus, para realmente você ter um ano de vitória. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Quero encerrar fazendo referência mais uma vez a esse versículo 8 de Deuteronômio capítulo 31. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. A palavra do Senhor vem dizer que o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Se o Espírito Santo comunicou isso a contigo nessa noite, coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, eu me aproprio dessa palavra. Senhor, eu tomo posse dessa palavra para o meu próximo ano de 2023. Deus, eu entrar com confiança, meu Deus, sabendo que é o Senhor quem vai adiante de mim. Eu quero repetir, você tome posse dessa palavra. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Em nome de Jesus, declare isso, Pai. Eu tomo posse dessa palavra e eu creio pela fé que o 2023 será um ano de vitória, porque o Senhor é quem me garante a vitória. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque quando nós meditamos nela, ela traz vida para a nossa vida. Ela nos dá direção, ela nos mostra de um Deus. Meu Deus, ela nos fala a respeito de um Deus que conhece a nossa história para trás e conhece a nossa história que está por vir, o nosso futuro.
meu Deus, e que nos garante quando decidimos caminhar com o Senhor. Meu Deus, eu lhe peço que essa palavra produza fé no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Aquele que entrou aqui angustiado, abatido, meu Deus, pelos problemas, pelas circunstâncias, eu lhe peço, meu Deus, que em nome de Jesus possa receber uma porção, meu Deus, de graça do Senhor no seu coração, de fé, para prosseguir na caminhada, meu Deus, sabendo que é o Senhor que peleja por nós, é o Senhor quem vai adiante de nós, que não devemos temer o ano de 2023, mas entrar com confiança, sabendo que o Senhor é o Senhor dos exércitos, que vai à nossa frente e que nos garante a vitória. Eu lhe peço, Pai, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui e manifesta sinais e prodígios do Senhor, é o que eu lhe rogo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido.